E aí, pessoal? Hoje o dia foi bem interessante. Se você é que nem eu e acha que o melhor para o Brasil é o bolsonarismo deixar de existir, você vai vibrar com o que eu vou mostrar aqui hoje para vocês. Esse pessoal bolsonarista, eles não cansam de tomar cortada. Os caras vão para um debate sem nenhum preparo e vão com argumentos, sem provas, as famosas fake news e acham que a galera não vai responder à altura. Eu vou começar o vídeo de hoje com o deputado Gayer, do PL, essa sigla vai aparecer muitas vezes, do PL de Goiás, que começa argumentando que não conseguiram provar a existência de uma milícia digital bolsonarista, sendo que o inquérito ainda está em andamento. E ele toma a devida correção do ministro Paulo Pimenta. Como que o senhor explica esse paralelo, ou duplo pensar, como diria George Orwell, de, durante os últimos 4 anos, ter levantado constantemente uma bandeira de uma suposta milícia digital que nunca foi provada, e pela própria imprensa, como é relatado agora, o governo está organizando pagar e financiar influenciadores digitais, né, para poder defender o governo do presidente Lula. Essa não seria exatamente o que o governo Bolsonaro foi acusado nos últimos 4 anos, sendo que nunca foi provado, enquanto nesse caso desse governo estão fazendo isso abertamente, né, querendo contratar influenciadores digitais para propagar a desinformação do governo. Não fosse isso bastante, nós temos aqui na Globo, né, foi publicado no dia 4 de janeiro, empossado com promessa de combater fake news, Paulo Pimenta já compartilhou teorias da conspiração sobre facada em Bolsonaro. Então, nós acabamos de testemunhar um longo discurso a respeito do combate à desinformação e à fake news, mas o próprio ministro já em mais de um momento divulgou que a facada que quase tirou a vida do ex-presidente Bolsonaro foi acho que foi fakeada, acho que foi esse o termo usado, né, uma conspiração que envolvia médicos, polícia, hospital, tentando levar a informação a que ele não houve uma tentativa de homicídio. Como que fica a credibilidade da SECOM, sendo que o homem que está à frente dela é também um divulgador de fake news? Milícia digital não é uma expressão que eu criei. Existe um inquérito no Supremo Tribunal Federal que investiga no Brasil não só os atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro, mas investiga um conjunto de ações que ao longo do último período promoveram de forma criminosa uma ação organizada contra a democracia, contra as instituições e contra o processo eleitoral do nosso país. Portanto, prezado deputado, se existe ou não essa milícia digital e quem são os seus integrantes, financiadores, nós saberemos quando esse inquérito estiver concluído. Será feita a denúncia, as pessoas terão a oportunidade de se defenderem e elas serão julgadas. Existe um inquérito, onde, inclusive, Vossa Excelência é um dos investigados. Mas longe de mim condenar qualquer pessoa sem garantir o direito de defesa. O fato de alguém ser denunciado ou investigado não é sinônimo de prova. Portanto, nós não trabalhamos, em hipótese alguma, com algo semelhante à milícia digital, que parece algo mais ligado a ações de natureza criminosa. O governo não trabalha com influenciadores, a SECOM não trabalha com influenciadores. Eu lamento que uma nota da imprensa seja tomada como verdade sem sequer checar a veracidade de uma informação. Nós não trabalhamos com influenciadores pagos, isso não é verdade. Inclusive, é verdade que nós temos que pagar influenciadores, mas que não foram contratados por nós. São contas que ficaram do governo anterior, que utilizavam influenciadores. E eu tenho aqui os nomes, os valores, não vou expor, para não expor os influenciadores, mas posso encaminhar a Vossas Excelências. Nós não trabalhamos e não vamos trabalhar com influenciadores pagos. Além disso, senhor deputado, o que eu disse que chamava fakeada não é o fato em si, é a história criada em torno do episódio. Se tratava de uma tentativa promovida por alguém ligado ao PSOL, do PT, com o objetivo claro, o enredo, a narrativa, a fake news é isso, deputado. É um fato que é transformado numa narrativa mentirosa. E esse exemplo que Vossa Excelência deu é um ótimo exemplo para que as pessoas possam compreender, de fato, o que é uma mentira e o que é uma fake news. E, portanto, a narrativa, a história criada em torno do fato é uma coisa. O fato em si é outra coisa. Bom, agora é a vez do deputado do PL de São Paulo, deputado Eduardo Bolsonaro, também conhecido como Eduardo Bananinha. Não fui eu que coloquei o apelido, tá? Pessoal, os vídeos envolvendo o Eduardo, vou colocar os dois na sequência, porque os dois são muito interessantes e é bom vê-los sem interrupção. No primeiro, ele passa uma vergonha com o ministro das Relações Exteriores,
em que ele faz uma associação do Brasil com o governo do Teherã, porque tinha um navio do Irã atracado lá no porto do Rio de Janeiro. E a resposta do ministro é sensacional. E a segunda é uma vergonha que ele passa com a deputada, deixa eu ver se eu não erro o nome dela, Fernanda Mequiona, do PSOL do Rio Grande do Sul. E que ele tenta fazer uma associação maluca do narcotráfico da Venezuela, uma rota Venezuela-Teherã, e que o governo brasileiro teria algum envolvimento ou apoiaria indiretamente esse movimento. Coisa de extrema-direita, né? Fazer o quê? A famosa lacração da extrema-direita. Vamos ver os dois vídeos na sequência. No entanto, uma matéria da Gazeta do Povo expõe o viés ideológico de servidores dessa corte, da Corte Interamericana de Direitos Humanos, em diversas pautas de esquerda, né? Eu cito, por exemplo, aqui um tweet da servidora Camila Cote, em que ela fala: em 2022 eu comecei a namorar, viajei, acampei pela primeira vez, acampei mais vezes porque amei, tirei o Bolsonaro do poder e finalmente mudei de trabalho. Vem 2023. Esse aqui é um perfil de uma funcionária brasileira dentro da corte. Deputado Eduardo Bolsonaro, para explicar, para dizer que a Corte Interamericana dos Direitos Humanos, a que Vossa Excelência se referiu, é um tribunal. É um tribunal. Em alguns momentos eu troquei aqui a comissão pela corte, mas tudo bem. Sim, bom, a comissão são dois corpos, são dois institutos que existem no contexto da OEA, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte de Direitos Humanos, que está em São José da Costa Rica, que é um tribunal, onde nós temos um juiz que foi eleito no governo anterior e é um grande jurista e de grande renome. E a Comissão Interamericana de Direitos Humanos é um órgão do secretariado da OEA. E essas pessoas a que o senhor se referiu são funcionários da estrutura da OEA, que são alocados, cada um, para trabalhar numa parte. Eu não os conheço, os que o senhor citou nos tweets, e eu acho que falam por si só. Finalizo aqui também perguntando se foi orientação do Itamaraty a recepção do navio iraniano sancionado pelos Estados Unidos recentemente no Brasil, visto que esse navio pediu que fosse atracado no Chile, foi recusado pelo governo do esquerdista Boric, veja bem, e Lula só recebeu esse navio após a visita aos Estados Unidos. Se essa foi uma recomendação do Itamaraty para que apenas após a visita e o encontro com o presidente Joe Biden nos Estados Unidos, que Lula recebesse esse navio de guerra iraniano que é sancionado pelos americanos. Lembrando que o senador Ted Cruz ainda cobrou das autoridades americanas uma sanção ao Brasil em virtude desse atracamento desse navio de guerra iraniano no porto do Rio de Janeiro. Com relação aos navios iranianos, eu queria dizer ao senhor que eles vieram ao Brasil no marco dos 120 anos de relações diplomáticas que vão se cumprir daqui a 3 semanas, se não me engano. Há inclusive um convite para uma visita ao Irã e outros para virem aqui. Esses navios são navios de guerra, como se recebe normalmente de vários outros países, constantemente, dos vizinhos, dos Estados Unidos, da Europa. Essa autorização para a visita deles ao porto brasileiro vieram dentro do que se chama passagem inocente, porque não vem com armas, foi nesse contexto. Foi feito no governo anterior, a autorização. Eles apenas, nesse governo agora, só houve uma mudança de data, porque eles vinham em final de dezembro e acabou passando para fevereiro, e então eles tiveram, porque tem que ser dado, a Marinha examina, a Marinha examinou no governo passado, autorizou, e depois eles mudaram, era um período de 3 ou 4 dias, eles mudaram de dezembro para fevereiro. E aí novamente apresentaram outro pedido com as datas exatas e foi renovado, inclusive, porque já tinha sido aprovado. Então essa é a questão dos navios. O governo federal retomou as relações bilaterais com a Venezuela, reabrindo a sua embaixada em Caracas e aceitando o embaixador do regime, notoriamente uma narcoditadura, aqui no Brasil. E há 2 semanas, o Senado aprovou a indicação de embaixador do Brasil para Cuba, país com o qual o governo Michel Temer rompeu as relações em 2016 e que vinha lucrando absurdos com o trabalho escravo de médicos. Pergunto, senhor ministro, Cuba e Venezuela são democracias?
Vide ainda os laços com o narcoterrorismo, né? Vale lembrar que até pouco tempo atrás foi ministro e vice-presidente da Venezuela Tarek al-Saimi, pessoa notoriamente conectada com o regime de Hezbollah e também com o grupo terrorista Hamas. Relembrando aqui a rota do narcoterror entre Caracas, Damasco e Teherã, denunciada no livro do excelentíssimo jornalista Leonardo Coutinho, Hugo Chávez, o Espectro, de que essa rota financiava não só com cocaína esses países, como há uma suspeita muito forte de que um avião caiu em 2009 contendo 10 toneladas de cocaína no deserto do Mali, o que teria financiado grupos como a Al-Qaeda e os seus derivados. Pergunto, é saudável ao Brasil retomar as relações com esses países notórios violadores de direitos humanos? Ou será que nós deveríamos ter outra postura se prezando pelos direitos humanos? Claro, registrar a alegria de poder debater relações exteriores sem terraplanismo. E pode parecer uma bobagem, mas nos últimos 4 anos nós, infelizmente, vivemos um lunatismo. Um lunatismo que, em certa medida, acabamos de ouvir trechos reproduzidos aqui, né? Mas que, lamentavelmente, nortearam e apequenaram o Brasil, um país tão importante diante de toda a comunidade internacional. Então, a retomada da tradição diplomática do Itamaraty né, é muito importante. Eu queria dizer que a única avião transportando cocaína que eu me lembro da história recente foi um avião presidencial, deputado Eduardo Bolsonaro, que carregou 37 quilos de cocaína com um Manuel Silva Rodrigues, que inclusive está preso, 37 quilos de cocaína, infelizmente num voo presidencial que ia para a Espanha. Quero só deixar esse registro, porque senão nós ficamos debatendo terraplanismo, enfim, ataque às mulheres, né, desrespeito à luta das mulheres por mais igualdade. Bom, pessoal, vou encerrar esse vídeo agora com o deputado Nicolas Ferreira, também do PL de Minas Gerais, que fez moção de repúdio ao governo Lula e fez uma brincadeira com o Boulos de que se ele apresentasse algum fato positivo, ele votaria a favor de uma moção em apoio ao governo. Daí veio a resposta que ele não esperava. Confiram comigo. Espero realmente que as verdades cheguem até a população brasileira e se vocês de fato conseguirem levantar algo bom desse governo, pode ter certeza que eu vou votar a favor, porque eu sou a favor do Brasil e não somente do meu próprio umbigo. Obrigadão, Boulos. O deputado Nicolas Ferreira fez uma brincadeira dizendo que aprovaria uma moção de apoio ao governo Lula se nós apresentássemos fatos que justificassem isso. Então eu vou apresentar alguns fatos para o deputado Nicolas Ferreira, para ele ver se são positivos. Baixar o preço da gasolina e do botijão de gás, que no governo que ele apoiava estava R$ 120 o bujão de gás. Recriar o Mais Médicos, que vai levar milhares de médicos para as regiões periféricas e para os interiores do país. Recriar o Minha Casa Minha Vida, que vai voltar a produzir habitação de interesse social para o Brasil. Poderíamos continuar falando, recriar o programa de aquisição de alimento que combate a fome, garantir recursos recordes para a cultura, recriação do Bolsa Família, com R$ 150 a mais dos 600 para cada filho. Poderia aqui falar de vários outros pontos. Poxa, comemorar a redução de 13 centavos do botijão de gás é no mínimo sacanagem, né? E é engraçado quando chega para poder falar a respeito das viagens do governo Lula, como se isso fosse algo benéfico para o Brasil. Tenho a impressão, pelo que eu vi, que o deputado Nicolas não vai assinar a moção de apoio ao governo Lula. Eu não fico surpreso do Nicolas não assinar a moção de apoio, contrariando mais uma vez a palavra dele. E tampouco fico surpreso dele trazer fake news, porque é o procedimento habitual dele. É alguém que não tem, enfim, qualificação política para debater, fica inventando coisa para fazer lacração na internet. Agora, o que me surpreende é a cara de pau de vir falar das viagens do presidente Lula. O Bolsonaro foi o presidente que menos trabalhou, ficava viajando, indo de jet ski, motociata, pegando joia na Arábia Saudita. Como é que ele vem falar de viagem? Um bolsonarista tem a cara lavada de vir aqui para falar das viagens do presidente Lula. Essa eu não esperava, mesmo do Nicolas. Pessoal, fico por aqui. Se ainda não é inscrito, por favor, considere inscrever-se. Deixe o like, faça comentários, porque tudo isso ajuda o canal na plataforma e fará com que a nossa mensagem chegue a mais pessoas. Peço também que compartilhem em seus grupos.
Muito obrigado, até a próxima.